telespectadores do programa Ecologia em Ação. Estamos hoje em confinamento, gravando esse programa no nosso escritório. Aí no fundo eu tenho um dos livros meus, o Crimes Ambientais. Então, vocês verão hoje, nesse primeiro bloco, 2 vídeos. Um vídeo mostrando como se faz biogás e também, consequentemente, quando se faz o biogás, você produz biohumus, um biorremediador, um biofertilizante, que é o churume biodigerido numa célula aonde se produz o gás. Então, o gás você usa, por exemplo, no aquecimento de peitinhos, nas campânulas dos aviários, certo? Economizando energia. E o biorremediador, ele vai te facilitar e vai economizar do químico. Você vai melhorar o teu solo com a aplicação dessa quantidade grande de churume, esse biocomposto. E o segundo vídeo ele faz referência a uma agricultura de precisão no oeste catarinense, lá em Xanxerê, onde foi rodado especialmente esse vídeo mostrando como se faz a aplicação sistemática, programada, com a agricultura de precisão, com computador, e outras sofisticações que essa agricultura hoje exige. Então, isso é para mostrar que nós estamos entrando numa nova fase da agricultura mundial. Ela é global. Se você não se equiparar ao agricultor europeu, você perde a batalha. Perde. O Brasil, se não correr e está se especializando nisso, está correndo atrás, está conquistando espaço graças à agricultura de precisão. E em Santa Catarina não poderá ser diferente. Então vejam aí esses 2 vídeos que eu preparei para vocês. O primeiro é sobre a produção de biogás e o segundo é sobre a agricultura de precisão. Bom proveito! A tecnologia já se tornou uma grande aliada da produção agrícola. Esta propriedade em Xanxerê investe em sistemas tecnológicos para aumentar a produção e reduzir as perdas. Acompanhe a partir de agora um pouco mais sobre os benefícios da tecnologia no campo. Nesta fazenda são mais de 2.000 hectares de plantio de verão. E para ter um maior controle da propriedade, o produtor investe na agricultura de precisão, que nada mais é do que a aplicação de alta tecnologia no campo. Este pulverizador, por exemplo, tem um sistema tecnológico que permite acompanhar e monitorar melhor as aplicações na lavoura.
gente acompanha a taxa de aplicação, que seria a vazão, a gente acompanha o tamanho de gotas, o bico que está sendo utilizado, velocidade de aplicação e pressão de trabalho, tá? Que são itens importantes no momento da aplicação. Através dessa ferramenta, a gente decide que bico utilizar, que ponto utilizar e a vazão que a gente vai estar utilizando na fazenda, tá? Hoje, como o Américo falou, a gente tem o MTG JD-Link na máquina. Esse JD-Link, acontece a comunicação dele, é uma controladora que vai dentro. Essa controladora ela capta todos os dados da rede CAN da máquina, todos os dados que partem da telemetria, consumo de combustível e assim por diante. E a gente também tem todos os dados do monitor, dados operacionais totais de aplicações. E aí a gente tem dados muito específicos, que são dados de máquina e dados operacionais. Junto a isso, o MTG a todo momento está coletando esses dados, alertas de máquina também. Ele leva para dentro essas informações de um servidor e o servidor leva para dentro dos aplicativos MyOperation, que é muito utilizado pela fazenda, e também do JD-Link, né? E esses sistemas, esses aplicativos, eles têm os dados operacionais, o JD-Link e o MyOperation, dados de máquina e dados operacionais. Então, o aplicativo MyOperations, ele nos traz assim uma visão geral, tanto do nosso equipamento, da nossa máquina, né, e quanto da operação em si. Então ele me fornece ferramentas para analisar custos, analisar desempenho da máquina, do operador e a qualidade do serviço também que está sendo aplicado. O objetivo desse sistema é evitar perdas ao produtor. Aqui dentro da cabine, o operador tem todas as informações, por exemplo, da área em que já foi colocado o produto e também informações sobre as condições climáticas. O pulverizador novo nos trouxe mais algumas informações que são importantes. E entre elas é a estação climática, que nos traz alguns índices do clima que são bastante importantes na aplicação. Temperatura, umidade relativa do ar e vento no momento da aplicação. Tá? Através disso a gente consegue decidir qual o momento de aplicação ideal e o que a gente vai estar utilizando de tecnologia de aplicação. Melhorou bastante, melhorou em termos de localização, consigo me localizar onde eu parei, onde eu devo continuar. Melhorou o conforto do operador dentro da máquina, melhorou bastante também entre eu saber a temperatura, sobre eu saber o vento, a umidade, se eu posso passar ou não. Mudou bastante em questão também de funcionalidade, de rendimento da máquina. Todas as máquinas da fazenda estão conectadas a esse sistema e o proprietário pode acompanhar os trabalhos direto do seu escritório, sem precisar ir até a lavoura. Com esse aplicativo eu consigo ver em tempo real todas as operações, consigo ver o desempenho das máquinas, ver a regulagem que ela está trabalhando, né? Então eu consigo acessar o monitor, tudo em tempo real. Consigo ver a localização exata da máquina, o deslocamento. Então são inúmeras informações que a gente consegue ver de qualquer lugar que esteja, desde que eu tenha internet no meu celular. Outra função desse sistema é a emissão de alertas. A gente tem uma equipe hoje no Centro de Suporte e Operações responsável pelo monitoramento não só dessas máquinas que tem na fazenda, mas de todas as outras máquinas. Todas essas máquinas, elas estão gerando alertas. Esses alertas, eles têm prioridade, como grave, médio e moderado. Então, através disso, a nossa equipe lá dentro consegue monitorar as máquinas. Se teve um alerta muito crítico, eles vão ligar diretamente para o proprietário ou para o encarregado da fazenda, gerente de fazenda, ou nesse caso prestador de serviço também, falando o que está acontecendo com a máquina e o que pode ser feito para melhorar aquilo. A agricultura de precisão é a tecnologia proporcionando ao homem do campo o aumento da produtividade, redução de custos, melhoramento da qualidade do produto e das operações. Além disso, ela também ajuda a minimizar os impactos ambientais. E isso vem somar também na questão ambiental, porque você consegue reduzir o número de operações, você consegue melhorar a qualidade das operações, você consegue alocar os recursos certos aonde precisa ser alocado. Se você analisar a economia que se tem com os produtos, porque você vai estar utilizando a taxa ideal, você está utilizando o produto de forma correta, você não terá perdas no momento da aplicação e, por consequência, ganho de produtividade, né? Tanto na cultura como no rendimento da máquina. Encerrando assim esse primeiro bloco, vamos convidando-os para
a segunda parte do programa Ecologia em Ação. Fica aí. Nesse segundo bloco do Ecologia em Ação, nós vamos apresentar para vocês uma nova seleção de profissionais do agronegócio que está sendo bastante urbano, está deixando de ser muito rural para chegar na cidade, onde nós temos projetos com grande investimento para a produção de alimentos. Então, são estufas, são locais controlados com clima, com temperatura, com umidade. As plantas recebem uma alimentação programada por computador. O solo, muitas vezes, é substituído por soluções hídricas, soluções de alimentos. E esses profissionais que vão trabalhar nessa especialidade, nessas fábricas de comida, fábricas de comidas horizontais e verticais, e exigem profissionais qualificados para dar andamento, para implantar. Elaborar um projeto de agricultura de precisão não é difícil. Os produtos estão todos aí, você abre a internet, você faz a pesquisa virtual, estão lá todos os equipamentos, os dosadores, as fórmulas, as sementes, os modelos, os aparatos, os equipamentos, está tudo lá, é só comprar. Seguir o projeto e implantar. Agora vem a operacionalidade desses projetos. Esses projetos demandam profissionais especializados. Não é mais um agrônomo que sai da escola de agronomia hoje em dia. São muito ruins essas escolas, elas não estão preparando corretamente, elas não estão preparando os agrônomos, os veterinários, os zootecnistas, os hidrogeólogos, enfim, os profissionais que sempre operaram na agricultura familiar, no estado de Santa Catarina, por exemplo. Esse profissional tem uma nova exigência hoje em cima dele. E essa exigência ela vem de uma seleção de profissionais que eu quero apresentar para vocês. O primeiro desses profissionais seria o piloto de drones. Então, esse engenheiro agrônomo que vai operar o drone, para que ele é requisitado? É o grande produtor, o produtor de soja, por exemplo, de milho, é o produtor de cana-de-açúcar, o pecuarista que tem grandes extensões de pastagem, ele requisita o drone para fazer uma avaliação da sua área de cultivo, uma avaliação das suas pastagens, para ver o crescimento delas, para ver o comportamento do gado, onde é que está indo o gado, se o gado não está se perdendo, se não tem cercas rompidas. E na área de agricultura, esse drone e o piloto do drone tem que saber chegar lá na lavoura e identificar as doenças, as pragas que estão atacando, fotografar isso, dimensionar isso e analisar o programa que fornece informações importantes. Então, à medida que o drone está voando sobre uma lavoura, ele está fazendo uma prospecção geral sobre a lavoura, com diversos itens a serem respondidos ao cliente. Esse profissional é importante. Já existe esse profissional. Às vezes já existem faculdades e cursos especiais que preparam esse profissional dessa agricultura técnica, tecnificada, de precisão. Então, o drone, ele mapeia uma área infestada de lagarta da soja, por exemplo, e traz para o produtor rural essa informação. Esse produtor rural ele vai depois ter um tratorista, um operador de trator computadorizado que vai localizar na fazenda, no plantio, onde é que está aquele campo onde a praga está agindo. E aí ele vai fazer a aplicação do agrotóxico naquele instante.
São dois profissionais importantes. São os profissionais do futuro que já estão operando no Brasil. São poucos, são muito requisitados. Então vamos lá, outro profissional interessante é o engenheiro de biomassa. Esse engenheiro de biomassa, ele trabalha com resíduos animais, com resíduo de gado, resíduo de aves. Milhões de toneladas são disponibilizadas nessas criações de gado leiteiro, da produção de frangos, o oeste catarinense, por exemplo, o oeste do Rio Grande do Sul, o Paraná, o Mato Grosso do Sul. Hoje são grandes produtores que disponibilizam essa biomassa que tem que ser trabalhada, ela tem que ser transformada em biogás, ela tem que ser transformada em fertilizante biológico. Isso tem que retornar para o solo, enriquecendo a cada nova cultura, o solo fica mais rico com a adição desses biofertilizantes. Então, esse engenheiro tem que ter noções de energia, ele tem que ter noções da fermentação, tem que ter noções de bactérias, como é que funciona a produção do gás, como é que funciona essa digestão na matéria orgânica, o churume que é gerado, de que forma esse engenheiro de biomassa vai aplicar isso no solo. Então, ele tem uma biomassa pastosa, liquefeita, que deve ser levado para o campo para fazer as adubações. Esse é um profissional que as faculdades não criam especificamente, são cursos especializados, que hoje são oferecidos, inclusive, em via virtual. Vamos ver outro profissional aí que eu gostaria que vocês conhecessem. É o Big Data do agronegócio. Então, esse profissional do agronegócio, ele coleta e analisa dados para aplicar e ajudar os gestores na tomada de decisões. Então, o fazendeiro chama esse profissional chamado de Biodata, Big Data, é o cara que tem muita informação, então ele orienta esse produtor rural a selecionar qual é o cultivo. Selecionado o cultivo, ele vai mostrar para o produtor rural quais são os equipamentos necessários e indispensáveis para você fazer o plantio e fazer o controle fitossanitário. Se tem essas máquinas, se tem esses equipamentos, eles estão computadorizados, eles são acessíveis, ele necessita de financiamento bancário para adquiri-los, prazos de entrega, pesquisa de mercado. É um profissional importante. Então, ele ajuda o fazendeiro a encontrar soluções seguras e isso tem um preço. Esse profissional tem um valor, é muito procurado. Vamos ver, outro profissional aí que eu gostaria que vocês conhecessem, é o biotecnólogo. Esse biotecnólogo, ele tem que ter conhecimentos aplicados junto com as novas tecnologias, integrando a química, biologia e engenharia. O biotecnólogo, ele vai trabalhar com biogás, ele vai trabalhar com biohumus, ele vai trabalhar com controle integrado de pragas, com controle biológico de pragas, vai mostrar e vai saber quais são as fábricas de insetos que fazem controle biológico, ele vai saber os custos, ele vai saber como aplica, cada controlador biológico tem um sistema, tem uma sistemática peculiar para fazer o controle biológico. Isso não se faz como um agrotóxico, abre a embalagem, faz a mistura e sai pulverizando. Não é assim. A parte do controle biológico é com esse profissional aí, o biotecnólogo. Vamos lá, outra profissão. Agricultor urbano, olha só. Esse agricultor urbano está cada vez mais presente. Eu sou um agricultor urbano. Eu sou um horticultor urbano. Eu trabalho com verduras, eu trabalho com frutas, certo? E trabalho com árvores nativas. São cultivos urbanos hoje.
você pode produzir mudas, você pode dar assistência ao agricultor, você pode fazer mini cursos com a tua unidade didática. Então, esse agricultor urbano hoje é importante, ele coloca comida no teu prato pertinho da produção. Ele produz e pertinho do teu prato, com rastreabilidade. Você pode visitá-lo, você pode ver quais são os adubos orgânicos que ele coloca, você pode ver que ele não aplica agrotóxico, ou aplica e você sabe que é um produto envenenado. Então, é importante se fosse o profissional. Aí nós temos o agroecólogo. Então, esse agroecólogo, ele faz a questão agrícola com ambiental, ele reduz a aplicação de inseticidas, ele vai para o controle biológico. Nós temos o agrometeorologista, um outro profissional que liga as mudanças do clima com a tua produção rural. Importante. Então, ele vai chamar a atenção do agricultor, não plante agora, vem uma estiagem aí de 2 meses. Se você plantar agora, você perde a semente e perde o preparo do solo. Entenderam? Então, esse agrometeorologista é importantíssimo. Grandes fazendas, grandes cooperativas hoje precisam desse profissional. É caro. Vamos então para o engenheiro hídrico ou hidrogeólogo. São 2 profissões importantes que você necessita também para a tua agricultura de precisão. Então, a água está escassa, esse profissional vai fazer com que você use menos água e produza mais. Compre uma semente boa, aplique a tecnologia e você vai gastar menos água. A irrigação por gotejamento, diversos tipos de irrigação, qualificação, os cultivos hidropônicos, exige a presença desse engenheiro hídrico. Ele vai criar soluções ali para você, para que a planta se desenvolva o máximo, produzindo o máximo no tempo certo. Depois nós temos o gerente de fazenda, que é outra personalidade importante, tem que ser engenheiro agrônomo, com formação e pós-graduação em negócios, em agronegócios. Nós temos o gestor de risco do agronegócio, outro profissional importante. Ele é um profissional que dá segurança ao teu negócio. E nós temos o desenhista de máquinas agrícolas. Hoje, com a agricultura de precisão, as máquinas são todas importadas. O Brasil tem que desenvolver as suas próprias máquinas. E aí precisa o desenhista de máquinas agrícolas, de equipamentos agrícolas. E, por último, nós temos o especialista com o comércio e relacionamento internacional. Hoje, se você não falar inglês, não falar o mandarim um pouco, não falar alemão ou francês, você não consegue ser um bom profissional na área de negócios internacionais. Você vai ter que viajar, você vai ter que ter uma postura internacional. Não pode ficar contando piada para o cliente. É isso aí, ó. Tem que ser globalizado, europeu, para ser um profissional especialista em comércio e relacionamento internacional. Assim, eu acabei de mostrar para vocês os 12 principais profissionais. Isso é para os pais, para os avós, encaminharem os seus descendentes para um curso, para uma faculdade, para que depois ganhem dinheiro e não tenham uma profissão que desapareceu. Até lá, o próximo programa te convida para você fazer presença. Um abraço!